Estamos de volta ao segundo bloco do programa Opinião Empresarial, em que tratamos do tema carga tributária. Eu gostaria que o professor Francisco Prócomo observasse um pouco o aspecto nebuloso que acaba indo para o mercado internacional sobre o Brasil. Ou seja, um país com tanta dificuldade de transparência não é lá um porto seguro para investimentos. Realmente, a questão da política tributária, né, ela não, na verdade, as reformas não estão sendo feitas, né, como deveriam, já foi debatido aqui. Claramente, isso ficaria um entrave, né, para a vinda de capital internacional. Se bem que nós, apesar disso, estamos numa situação, frente ao mundo, aí, dentro dos países emergentes, né, devido, né, nós temos, por outro lado, algumas políticas um pouco mais avançadas, né? Eu acho que o Jorge falou, não é só o Brasil que tem esse problema na tributária. Mas eu acredito a política monetária, apesar de certas críticas com relação a juros, mas uma diferença muito grande entre a Europa e os Estados Unidos na nossa regulamentação, né? Então nós temos outras condições importantes. Um país grande tem um mercado com consumidor interno violento. Queira ou não queira, eu queria só inverter um pouquinho essa coisa do total de imposto. Maior do mundo, eu tenho dúvida se é o maior do mundo, porque o imposto é mal colocado, né? E não tem transparência, não tem orçamento, quer dizer, não se coloca, não se resolve isso. Eu entendo assim, a campanha do impostômetro é interessante, mas toda vez que eu vejo que faltaria alguma coisa. Eu acho que nós, quando eu falo nós, a universidade, né? Sociedade civil, a gente não consegue, eu acho que a optação é importante para acordar, agora depois teria que ter ideias para você colocar a população e pressionar o governo. No caso, a questão aonde se gasta. Por exemplo, existem gastos importantes. Você vai dizer que Piracicaba, no Parque Tecnológico, a vinda é dinheiro público que está ali para a FATEC. Se você tem hoje um consumo, é devido à distribuição de renda maior, que vem de impostos. Então, mas uma distribuição de renda. Então, não é tudo que se gasta. O problema de palavra gasto é um pouco complicado. É o gasto adequado, correto, que vem reverter para o comércio, para o serviço, para a indústria. Aí uma coisa clara que se chama corrupção, que no Brasil nunca sem contar isso. Isso é a questão do judiciário, como ele falou, do judiciário mesmo, né, legislativo, que tem que ser mais forte aí na questão da punição. Né? Tá. Mas existe um aspecto bem prático para a gente entender essa questão da carga tributária, que é quanto que o cidadão, a hora que ele chega numa loja e vai adquirir um determinado produto, ele tem que desembolsar só para o governo, muito diferente, ou seja, a composição do custo original do produto. Explica um pouquinho isso, Luiz Carlos. Pegando um gancho aí, eu vejo o seguinte, o que se discute a taxa tributária, o quanto de imposto é arrecadado, né? O quanto é imputado em cima de um produto. Veja bem, hoje nós temos uma carga tributária, porque nós temos vários tipos de impostos. Nós temos o PIS, CONFINS, IPI, ICMS, ISS, Imposto de Renda, Poder de Polícia, Contribuição Social. E esses impostos, aí vem taxas, né? Falar de IPTU, que é sobre imóveis, nada. Então, parece que em termos de contribuições, em geral, dá em torno de 70 no total, aí até mais. E vai indo. Depois tem taxa de publicidade, taxa de poder de polícia, depois tem taxa de abertura de empresa e vai embora. O fato é que esses impostos, incide sobre o outro. Isso vem, veja bem, você vem em cascata. Então, a hora que você compra a matéria-prima no campo, para você transformar em um produto de alimento embalado, você já paga imposto nesse primeiro momento, depois você paga imposto na hora que você vai colocar ele no mercado, mas daí tem imposto sobre embalagem, tem imposto sobre a matéria-prima, tem imposto sobre mão de obra, sobre equipamentos que usa, a máquina que é comprada tem impostos,
Então, a hora que você soma esses impostos... E impostos que já foram pagos também por outros participantes da cadeia produtiva. Onde que eu vejo que talvez o nosso caso cabe ficando bastante elevado é porque é um imposto em cadeia. Então, a hora que o produto, que você conclui a venda do produto no varejo, para o consumidor final, o que se embutiu de taxas, o que se embutiu de carga tributária, onera demais o produto. Então, inclusive em produtos básicos, produtos que a população tem necessidade. Vamos dizer que você precisa de saúde pública, você precisa também de ter asseios que vai diminuir a sua doença. Só que um sabonete custa caro, tem carga tributária alta, certo? Então, qualquer coisa que você vai consumir, que muitas vezes até ajudaria a reduzir gastos com doença, é muito caro. Você pega o remédio, taxa tributária alta. Então, tem um encargo tributário muito alto que onera para o consumidor final. E com isso, diminui a condição de compra. E aí, então, precisa fazer doações que o governo acaba dando subsídio para algum setor da sociedade, como essas bolsas da vida aí. Por quê? Porque ele tirou através de impostos. Se ele reduz o imposto, ele consegue comprar, porque sai mais barato. Então você tem que ter uma cesta de produtos que você não tivesse a mínima isenção, o máximo de isenção ou menor taxa de incidência de imposto, para que a pessoa que tem uma renda menor tivesse acesso ao produto. Não, ele taxa tudo em carga elevada. E aí então, aí faz o caminho inverso. Aí eu vou dar bolsa para você poder comprar aquilo. Não é mais fácil dar acesso ao produto sem ter uma carga tão grande? Porque aí você tem toda uma estrutura que você precisa ter para fazer essa transferência do valor para que é a bolsa, e tudo isso aí envolve mais gente. Isso aí gera custos, aí começa também a criar o quê? O benefício de eu estar com o poder, de eu estar com a caneta. Eu dei isso, o meu governo fez aquilo. Não, faça o caminho mais fácil, menos oneroso. Então, a carga tributária é muito alta. Você veja bem, tem países que você vai comprar, chega lá, vamos pegar Estados Unidos, você vai pagar 10, 11, 9%, depende do estado, de imposto. Esse é o imposto. Para você ter uma ideia, eu tenho uma pessoa ligada à minha família que ele trabalhava nos Estados Unidos, faz análise de crédito para grandes empresas. E aí ele veio para o Brasil. E ele está acostumado a fazer análise das empresas, de custo, todo esse contexto, para poder liberar crédito, dos Estados Unidos. Quando ele chegou aqui, um dia nós estávamos conversando sobre isso. Qual a maior dificuldade que você está tendo? É entender todo esse cálculo de imposto. Porque lá é 10% no caixa. E aquele imposto vai para o governo. E depois você paga imposto de renda. Agora, o que acontece? Todos esses impostos que eu comentei, e mais um que estavam querendo criar ontem aí, que é o CSS, para a saúde. Para que a empresa calcule tudo isso, levante quanto é esses impostos e recolha esses impostos. É um trabalho muito grande. Você tem que ter uma estrutura de empresa, de mão de obra, que também custa e que muitas vezes ele não entra como imposto, ele entra como mão de obra. E é uma estrutura cara. As empresas têm que ter uma estrutura, não para controlar o estoque dela, ou a finança dela, ou as despesas dela, a estrutura dela. Ela tem que ter uma estrutura caríssima, que é para quê? Para controlar, organizar, levantar, todos os impostos têm que ser pagos. Mas, Carlinhos, eu gostaria que o senhor finalizasse esse bloco observando o fato de no Congresso Nacional, o fato de que há no Congresso Nacional 2 projetos. Sim. E eles levariam a uma situação melhor. Um é do Sandro Mabel, do PR, outro do Dornelles, do PP. E reduziria, digamos assim, dentro de uma perspectiva de curto a médio prazo, essa tributação. Mas está lá, travado. Essa reforma tributária já passou aí diversos anos atrás, aí, sempre achando que o próximo ano vai ter uma reforma tributária
Mas isso aí envolve tanto o principal, eu acho que o complicador é os governadores. Eu acho que os governadores que não deixam andar a reforma tributária. Porque tudo que for fazer tem que mexer na tributação dos estados. Quer dizer, então, enquanto não houver um acordo do governo, aí não vai sair essa reforma. Então vamos encerrar este segundo bloco e, na sequência, a gente entra nesta questão do pacto federativo para tentar andar um pouco com essa história do Brasil. Encerramos então aqui essa conversa e espero que você nos acompanhe no próximo bloco com as considerações finais também.